Hoje eu quero mostrar para vocês um carro que tem uma preparação que eu considero ideal para a maioria dos entusiastas que tem aquele carro para curtir no final de semana, mas querem o ronco turbo, a experiência de um carro com maior performance e o principal, sem ter dor de cabeça. É por isso que eu trouxe hoje esse Voyage GL 1994 com preparação turbo 200 cavalos e quero mostrar para vocês como isso daqui é divertido demais e que muitas vezes menos é mais e a gente não precisa ter mais do que 200 cavalos em um quadradinho para se divertir pra caramba. Então apertem os cintos porque tem muita informação legal para compartilhar com vocês hoje aqui no canal. Para aqueles que eu ainda não conheço, muito prazer, meu nome é Thiago Kifuri, um apaixonado pelo mundo das máquinas e que toda semana está aqui no canal da Fueltech trazendo literalmente tudo que é tipo de máquina e essa daqui talvez uma das máquinas mais preparadas que tem aqui no Brasil. O famoso quadradinho com mecânica AP Turbo. Receita que há muitos anos deixa muito entusiasta feliz. E esse carro, para quem não sabe, tem um sabor ainda mais especial, que é um projetinho que eu tive a oportunidade de fazer, compartilhei toda a história lá no meu canal Máquina para um amigo meu que nunca tinha tido um carro turbo. E aí eu fiquei pensando muito assim, putz, ele nunca teve um carro turbo. Então ele tem que ter uma experiência que seja muito legal, pouco traumatizante, né, dessas histórias de quebra, de carro parado e que agrade também a família inteira. Aí que a gente chegou nesse conceito. Esse daqui é um Voyage GL 1994, particularmente eu adoro a família GL porque ela tinha esse friso mais gordinho, vamos dizer. Eu tive um Voyage CL 1.893 que era muito parecido com esse carro e a minha vontade na época era ter um GL. O 94 com esse para-choque cinza, que é uma coisa que eu sempre gostei, e também pelo interior com painel satélite. E aí o André comprou esse carro de um cliente dele, só que o André não é um cara muito do mundo da preparação. E aí eu lembro que ele chegou num posto uma vez e ele falou: TK, o que eu tenho que comprar? É Fueltech que eu coloco no carro? Eu falei: opa, já começou no caminho certo, mas tem muito mais coisa além disso. Afinal o carro dele era com mecânica 1.8 gasolina, carburado original. Levamos esse carro lá para a oficina, para a Racer Preparações, e lá a gente começou todo o trabalho de uma coisa que é simples, mas muitas vezes o simples bem feito demora para fazer, porque tem muita coisa que é artesanal e não é barato, mas também o resultado é garantido. Então em todo esse trabalho, da primeira coisa foi a conversão desse carro de carburado para o sistema de injeção. Aqui a gente usou um coletor MI com corpo de borboleta original, ou seja, para trazer um comportamento bem de carro original em toda a parte de baixo. Fizemos aqui, tem a ligação de vácuo para o servo-freio, a gente usa a tomada de blow-by aqui original, estão vendo? Aí tivemos que trocar distribuidor, bobina, são 4 injetores Bosch de 65 libras, os injetores super bons que tem aí na família da Bosch. Estamos usando os sensores deles também, estão medindo pressão de óleo, medindo pressão de combustível, dosador de combustível aqui na flauta. Então vocês olham assim que é uma receita de certa forma simples. Uma das preocupações que a gente tinha, por exemplo, usar os pontos de fixação da linha de combustível originais. Então toda a linha de combustível que estão vindo aqui por essas duas, né, o retorno e a linha, vamos dizer, de pressão mesmo de combustível que vem da bomba, estão vindo por essa linha. Como o carro tem pouca potência, a gente não precisa de nada exagerado. Eu estou falando pouca potência e eu acho que é até injusto, porque esse carro tem praticamente 3 vezes a potência original. Então esse carro tem 200 cavalos de potência, ou seja, é uma potência que para a época era impensável. Para vocês terem ideia, na época desse carro, um Gol GTI tinha na casa de 115, 120 cavalos. Então isso daqui tem muito mais potência do que muito carro esportivo e eu vou mostrar que ele nessa configuração ele é mais rápido do que qualquer carro fabricado aqui no Brasil. Uma outra coisa interessante que a gente utilizou no carro e está montado lá no tanque, a gente usou bomba de combustível interna. Então a gente comprou um adaptador que existe para conseguir montar a bomba interna, preservando ali, vamos dizer, o bocal dela original. Então a gente tem uma bomba Bosch de qualidade e super silenciosa no funcionamento. Então isso era uma coisa que eu queria trazer nessa experiência para ele, era justamente não ter aquela coisa muito inconveniente. Então são pequenos detalhes, sem exageros,
mas que obviamente somados dão trabalho para fazer, mas é aquela receita que eu tenho certeza que é uma receita de sucesso. Estou repetindo muito isso porque depois de ficar o final de semana com esse carro, andei uns 400 km com ele antes de entregar para o André, e a gente vai sair para dar um rolê daqui a pouco. Deu para ver como de fato para um final de semana isso daqui é demais. Então o que eu tinha comentado do distribuidor, os cabos de vela que a gente montou aqui. Aí nesse caso desse carro a gente usa uma turbina Master Power, é uma turbina 449, se não me falha a memória. A ideia foi fazer uma pintura toda em preto, tanto para a parte de pressurização, estão vendo? O coletor de escape recebeu o banho cerâmico, então que dá um visual super bonito, né? Esse posicionamento desse coletor da SPA Turbo, a turbina fica posicionada aqui em cima e a gente precisou fazer isso também, porque esse carro tem ar-condicionado que está montado ali embaixo. Aqui para a turbina e pensando na preservação de todo o conjunto, foi feita toda essa linha dessa tomada de um filtro de ar, e aí a gente montou um filtro de alta performance da Inflow, que é um filtro bem bacana, posicionado aqui na frente. Toda essa parte, a Fôlego Turbo que fez, o escape Rogério Dudu que fez nesse carro, e depois eles fizeram toda essa pintura que eu acho que fica super bonita. Eu gosto muito desse visual pretinho, com essa carinha de... gera uma dúvida em quem não conhece do assunto, do tipo, putz, é um carro original, sabe? A válvula de prioridade aqui a gente usou uma blow-off da SPA Turbo, assim como a Wastegate, que está montada ali para baixo. Deixamos a Wastegate aberta para a atmosfera, porque duas coisas que eu queria trazer para o André nesse carro era a experiência de ouvir a turbina soprando e a hora que ele tirasse o pé de ter o espirro, que é uma coisa que ele sonhava em ter no carro. Aqui no coletor EMI tem que fazer essa adaptação para a gente não ficar com aqueles mangotes que deformam muitas vezes, então a gente fez toda essa parte, a curva pensando aqui nas distâncias, e aí ele vem para essa mangueira de silicone aqui, fazendo a união. Aqui foi feito através de V-band, estão vendo? Então tem mais 2 pontos aí de união. Toda a elétrica foi feita pelo Monte Electric Race, que ele trabalha com essa instalação e tem feito todos os nossos carros, então fez um serviço super caprichado, estão vendo? Na montagem, porque isso é uma das coisas, assim, a gente já ia ter que fazer elétrica, né? A gente toma como base, vamos dizer, o chicote base que vem na Fiotec, mas toda a customização do chicote foi feita por ele, e eu acredito muito que uma elétrica bem feita ajuda muito também na durabilidade do carro. Outra coisa interessante, ligação de água, de refrigeração à água na turbina, pensando também nessa durabilidade, então tem aí sistema de circulação de água que poucas pessoas usam ainda nessas turbinas nacionais, mas é uma coisa que a gente acredita que traz sim benefícios pensando em durabilidade. Estamos ainda estudando como o carro tem ar-condicionado, de fazer um radiador um pouquinho maior volume. Hoje ele tem trabalhado na temperatura ideal, só que o ar-condicionado, a gente vai ter que, como a gente deslocou a mangueira para cá, estão vendo? A gente vai ter que fazer uma ligação nova para ele voltar a funcionar, que é uma das poucas coisas que faltam no carro, e aí a gente vai ver a questão de temperatura como fica. Então assim, mostrando para vocês, é um negócio muito simples, que até vocês podem perguntar, pô, TK, mas por que você não montou, por exemplo, com intercooler, né? E o intercooler, assim, o Fernando é dessa linha que adiciona muita complexidade aqui dentro do cofre. Vocês imaginam que a pressurização ia passar por aqui, ela ia ter que vir para cá, aí o intercooler ia ficar em frente do radiador, estão vendo? Ia passar a pressurização lá por baixo, tubo subindo. Para um carro de rua, a temperatura do ar vai subir mais do que de um carro com intercooler? Sim, mas na situação que esse carro acelera e da forma como ele é utilizado, a gente tem certeza que vai atender aí o propósito. Tem até uma peça super bonitinha que a Mil-Spec fez aqui, um suportezinho aqui pro cabo de acelerador, estão vendo? Toda a peça aqui montada. Então é isso, é um carro que preserva aí cabeçote, comando, pistão, biela, embreagem, câmbio, tudo original. Foi adicionado o kit turbo e pensando nisso. Eu vou falar para vocês, muitas vezes a gente pensa em número de potência, já que está turbinando, vamos fazer um carro de 300 cavalos, 400 cavalos, mas eu acho que talvez uma das coisas mais importantes é justamente entender o uso. Tudo que a gente coloca mais de potência, a gente vai precisar vir reforçando o conjunto. E aí
tudo isso custa, tudo isso pode trazer inconvenientes para a dirigibilidade do carro, para a durabilidade do carro. Então são coisas que têm que ser pensadas aí com carinho e avaliadas no projeto. Aqui foi montado um jogo de roda TSW, quem se lembra um pouco mais da antiga deve conhecer esse jogo de roda, com pneu 95/50/15, o Advan Eova. É uma roda que eu acho super bacana, a gente fez uma pintura lá na Wheel Fix aqui em São Paulo, num prata bem brilhante, para ela parecer até maior do que de fato ela é um aro 15 e um sistema de freio da Power Brakes de 280 mm. Então, pensando aí em trazer um pouquinho mais de performance para a frenagem, a gente tem pneus melhores, discos maiores e pastilhas Tech Pads. É uma receita que eu acho que para a rua funciona muito bem casadinho, sabe? O visual do carro é literalmente super clean, né? Que era essa a ideia, trazer um pouco mais de esportividade na altura e nas rodas. E aqui no interior, a gente usou algumas soluções interessantes. A primeira delas, que a Replace Parts desenvolve, é esse suporte para FT. Estão vendo que ela vai montada no cinzeiro, é plug and play mesmo, é tirar um e encaixar outro. Então a FT está montada aqui no meio. E o leitor de som da Nano, a gente colocou montado aqui no fundinho. Estão vendo como é que ele ficou posicionado? O Fernando colocou até um velcrozinho para não fazer barulho as coisas que forem colocadas aqui dentro. Mas um capricho. Então, tudo muito discreto, porque o sonho do André era ter um painel com contagiro no carro dele. Então foi por isso que a gente não montou a FT aqui no meio, foi para trazer um visual de carro original. Colocamos esse painel da ODG, que é um painel com um visual mais moderno, com a grafia de Gol, com a leitura aqui, o odômetro digital. Já andamos 400 km, 350 km com esse carro. Indicador de combustível, temperatura e o resto das informações estão todas aqui. Pressão de turbo a gente consegue ver, o indicador de potência que é super legal. Uma das atualizações agora da Fueltech que saiu, ela entrou essa indicação, temperatura do motor, pressão de combustível e pressão de óleo. Depois a gente tem aqui tem um botão de noite, estão vendo, para ela ficar mais escurinha, para facilitar o botão de partida. E aqui tem em barrinha, então uma visualização um pouco diferente, mas que aqui a gente consegue ver mais informações. Demos uma customizada e o Fernando veio durante todo esse tempo trabalhando muito na parte de acerto, uma parte que é feita em dinamômetro e outra parte que é feita na rua, aquele acerto fino da parte de baixo. Mas uma das coisas que ele faz é trabalhar muito essa parte de partida frio, aquele comportamento de manhã, todas as coisas que teoricamente trariam inconveniente, mas que se forem feitas com calma aqui na Fueltech dá para deixar de fato o carro redondinho como tem que ser. Da partida nele, ó, a gente usa essa função na tela, tá aí, a rotação sobe um pouquinho, daqui a pouco ela já baixa mais um pouquinho. Outra coisa que é interessante que a gente trouxe, um ronco bem abafado, porque eu acredito que ressonância dentro de carro é uma das coisas que mais cansa no uso, não só para quem está dirigindo, mas para as outras pessoas que estão dentro do carro. Então o ronco dele da parte de baixo, ó, um ronquinho bem liso de motor original. Onde que a gente vai ter o barulho do turbo? A hora de que de fato der o pé, e aí vocês conseguem ouvir o barulho da turbina, e é isso que a gente vai fazer agora. Então bora comigo, vamos acelerar, vamos dar um rolê que eu quero mostrar o comportamento desse carro com ele em funcionamento. Bora! Muito bem, meus amigos, bora dar rolê no Voyage. Botãozinho de start aqui na tela da FT, estão vendo? Marcha lenta lisinha, partida frio nesse carro também é a mesma coisa, super tranquilo de fazer. E aí eu acho que o primeiro comportamento que eu queria trazer para o carro era justamente essa experiência de continuar andando num carro normal. Entender que preparação turbo, o carro ele vai ser mais forte naquele momento onde ele precisa ser mais forte, mas que numa parte de uma condução normal eu queria justamente o carro conservando uma boa dirigibilidade. Então todas as marchas, e é interessante ver os controles da Fueltech, como isso é feito, como as coisas acontecem aqui dentro da ECU da Fueltech, e isso eu acho que é uma coisa que vai agradar. Tem muita gente que quer andar num carro com uma pegada mais esportiva tal, mas não quer aquele carro que tenha muito barulho, que tenha uma embreagem muito pesada, que tenha aquele lado inconveniente, assim. Então eu acho que isso conserva legal essa parte de baixo, né? Tem muita coisa que é original,
Então pode ser que algum dia dê problema? Sim. Pode ser que a preparação turbo vai antecipar talvez algumas coisas? Sim, obviamente, né? Não dá para tu pegar um carro de 90 cavalos e transformar num carro de 200 e achar que isso não vai acontecer. Mas eu tenho certeza que da forma como está aqui, tudo muito bem acertado, que é super tranquilo. Parte da experiência de guiar o carro turbo, não sei se vocês conseguem ouvir o barulho do turbo compressor, ele vem acelerando bem baixinho. Eu estou de pé plantado, ó, em quarta marcha, ó. Estão vendo? E esse carro ele tem o câmbio longo, então por isso que ele traz essa percepção, ó. Pé para baixo, ó. Olha que delícia. Vocês entendem o que eu falo? É um carro de praticamente 40 anos de idade, né? Então, assim, isso daqui eu considero muito bom de andar. Vou medir o 0 a 100 também, para mostrar para vocês terem uma ideia. Então eu acho que para quem quer curtir uma experiência diferente, é muito legal. Tem gente que vai olhar e falar, TK, mas você fala que você gosta tanto dos carros de 400, 500, 600 cavalos que você anda. Eu adoro esses carros. Só que eu acho que são carros que eles já trazem uma série de inconvenientes na condução dele, como eu mencionei para você. Tipo barulho de câmbio. Que é uma coisa legal quando você monta o teu carro turbo, putz, aquele barulho das engrenagens, mas na prática e no uso é um negócio que cansa pra caramba, que deixa a condução do carro muito mais cansativa. E aqui, o que a gente quis com esse projeto foi justamente trazer uma condução completamente agradável. Então imagina, ó, você pega a estrada, tá lá, ó, dá uma baixadinha de pé, turbininha no fundo, isso é a experiência. Ah, por exemplo, quero fazer uma ultrapassagem, beleza, baixa o pé, ó. E o carro vai embora. Olha que delícia. Fala se precisa de mais. Outra coisa que passa uma segurança grande, os freios. É uma medida assim de freio, pastilha, uma combinação que eu acho super eficiente. Acho que esse carro a gente precisa dar uma olhadinha na parte de suspensão, às vezes para fazer uma calibração um pouquinho melhor, dar uma revisada nessa história, porque às vezes o pneu pega um pouquinho na caixa de roda. Mas ó, a turbina. Ó. Olha que gostoso. Fala se não é uma delícia isso daqui. Então, é esse ponto que eu quero, obviamente, estimular em vocês essa reflexão, porque nesse mundo que sempre os carros precisam ter um caminhão de potência, eu cada vez gosto mais dos carros que me entreguem uma experiência agradável, que não necessariamente sejam mais potentes. Ó, ó, que delícia! É muito gostoso isso daqui para o cara usar, para o cara curtir a experiência do turbo. Obviamente, quem tem mais tempo de carro turbo vai falar, pô, TK, podia ter 100 cavalos a mais, um carrinho de 300 cavalos que nem teu Gol. Poderia, só que aí eu fico muito próximo da margem de quebra. E é justamente o que a gente não quer com esse projeto aqui. Vamos pegar ver se a gente consegue fazer um 0 a 100 aqui na saída, só para ter uma ideia. Eu acho que deve ficar na casa de 7 segundos. GPS zerado, só vou segurar no freio para o carro não descer. Bora lá. E olha que eu fiz uma saída ainda conservadora. Olha lá. Olha que delícia. Nossa, que demais, viu? Não tenho o que falar. 7.0 de 0 a 100, meus amigos. Tá aqui. Que outro carro nacional que vocês conhecem que acelera de 0 a 100 na casa de 7 segundos, assim? Ou seja, o que eu tô querendo dizer para vocês, é uma performance legal pra caramba de carro atual. Pus quinta marcha, ó, aqui, carro quietinho. Deixa eu dar uma baixada de pé, ó, começa a vir 0,1, 0,2 de pressão, ó. O carro já empurra, ou seja, tá empurrando aqui 60 e poucos cavalos, 70 cavalos, olha que da hora. Então é justamente essa experiência que a gente buscou nesse projeto. Acho que uma das coisas legais para um bom projeto
é partir de uma boa base. Então um carro bom, vocês veem que o carro é todo quietinho, bem em ordem, assim, bem inteiro, sabe? Que eu acho que isso é uma coisa importante. E mão de obra boa para mexer no carro. De resto, se vocês juntarem tudo isso, tenho certeza que vocês vão ter um brinquedo para lá de divertido. Tá bom, meus amigos? Espero que vocês tenham curtido mais esse rolê aqui no canal. Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando e a gente se vê numa próxima. Tchau!